Glória a Deus, que linda nossas crianças. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez pela vida delas? Amém, glória a Deus. Que elas permaneçam firmes no caminho do Senhor. Amém? Bom, hoje eu fui incumbida de trazer uma palavra para as mães. E para mim é um privilégio, porque é a primeira vez que eu prego para as mães, literalmente falando de mãe. Né? Mas estamos aqui para cumprir essa missão. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e amado Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença e Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esse momento único e tão maravilhoso, ó Pai, que nós estamos aqui na Tua casa. Abençoe, Senhor, cada mãe que está aqui, desde já, fortaleça, levanta e venha, ó Pai, com a Tua palavra cumprir, Senhor, o que ela foi designada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós temos uma responsabilidade como mãe, né? E um privilégio e um presente, né? Nós que somos mães, né? Aquelas que estão no futuro se preparando para ser mães, ou as que já estão encaminhadas para ser mães. Mas nós estamos numa época muito difícil, que Satanás ele tem lutado para que esse modelo mãe, ele não seja seguido. Talvez até seja até cancelada essa pregação, mas não tem problema não. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada. Amém? E aí, quando nós falamos de mãe, nós falamos de muitas coisas. Principalmente pela presença de Deus nas nossas vidas. Pela graça que Ele tem nos dado. E aí nós vamos começar essa mensagem com o tema assim, mães de joelhos e filhos de pé. Acho bonitinho que as crianças falaram assim, no louvor, né? Eu estou aqui por causa dela, né? Tanto fisicamente como cada mãe tem orado pelos seus filhos. Eu sou resposta de muitas orações, tanto da minha mãe, tanto da minha avó, quanto de tantas mães que eu conheci, né? Fui criada, né? Sendo liderada pela mãe da irmã Marta, né, que ela pregou ontem, e lá na Maravilha de Jesus. E a mãe da irmã Marta foi uma referência de mulher cristã para mim. Então, assim, muitas referências boas eu tive. E graças a Deus, e com essas referências é que nós prossigamos, né? Nós caminhamos vivendo. Mas, infelizmente, Satanás também ele tem referências ruins para as nossas vidas. E nessa época que nós estamos lidando, é uma época difícil, né? Pessoas que são caluniadas, pessoas que são até canceladas, literalmente nas redes sociais, como até fisicamente. E sabemos que Satanás ele tem tentado encobrir esse feito tão maravilhoso que é ser mãe. Mas vamos lá. Mães de joelhos e filhos de pé. Como é bom ouvir esse tema, porque nos traz um refrigério muito grande, muito forte. Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que somente em oração é que nós vamos conseguir permanecer na vida cristã em pé. Tanto na vida cristã como na vida natural. E quando uma mulher se dispõe a orar, coisas surpreendentes acontecem. E eu posso dizer que hoje eu sou o resultado dessa mulher que se posicionou um dia e orou. E você também é essa mulher que tem se posicionado e orado pelos teus filhos. E se você ainda não percebeu o quanto é importante orar, permita que nessa oração o Senhor ele te mostre o quanto, ou melhor, nessa pregação, o quanto que é importante você estar posicionada espiritualmente orando pelos teus filhos. Amém? Então vamos lá. Se você puder abrir sua Bíblia em Tiago 5,16, por gentileza.
Tiago 5:16. Apenas o finalzinho do versículo. Ele diz bem assim, ó. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E na minha tradução diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Destaca que a oração de uma pessoa justificada por Cristo, feita com sinceridade e fé, tem grande poder e eficácia para gerar curas, restauração e transformações. O texto incentiva a confissão mútua e a oração intercessora, mostrando que Deus atua poderosamente através de intercessão dos seus filhos. Aqui nós vemos uma exortação à igreja, Tiago falando assim, quanto é eficácia a oração de um justo. Por que ele falou assim, a eficácia de oração de um justo? Porque aquele que não crê em Deus, ele não consegue orar. Aquele que não conhece a palavra, ele não sabe o poder da oração. Simplesmente são palavras. Só que aqui, Tiago, ele exorta a igreja o quê? Olha, é eficácia, dá resultado quando você ora. E principalmente quando você é justificado. Só que tem um porém. Quando a Bíblia fala de justificação, ela não fala de justificação pelas nossas obras ou pelo nosso esforço. Quando a Bíblia fala de justo, ela se refere a Cristo. Ela leva a Cristo, tanto no Antigo Testamento, como principalmente no Novo Testamento. E nós só somos justificados por causa de Cristo. Você pode repetir isso? Põe a mão no seu coração e diz assim, eu sou justificado por causa de Cristo. E aí nós vamos ver, nesse versículo, 3 palavras. Nessas 2 traduções, tanto na eficácia, que fala sobre súplica, e na outra tradução, que fala sobre justo. O que é justo? Não é alguém perfeito. A gente sabe que, se eu perguntar, tem alguém perfeito aqui? Se a pessoa levantar a mão, ela já está mentindo. Porque ninguém é perfeito, mas nós somos justificados por Cristo. Amém? Mas quem foi justificado pela fé em Jesus, buscando viver uma vida íntegra e confessa em seus pecados. Então, no momento que nós aceitamos a Jesus, e Jesus ele nos mostra que somos justificados nele, nós precisamos ter uma vida íntegra. Mas não é pelos nossos esforços, é pelo que Cristo fez lá na cruz por nós. E aí nós caminhamos numa vida íntegra. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não sou eu, mais eu, a Cíntia, mas é Cristo em mim. E o que é súplica? Uma oração fervorosa, honesta e perseverante, que não busca apenas a vontade própria, mas a de Deus. Aí a gente pensa assim, irmão, mas para eu ter uma oração fervorosa tem que ser gritando? O que vocês acham? Não. Uma oração fervorosa é uma oração com fé. É uma oração assim que você não cessa de orar. Mesmo que você ore baixinho, porque tem lugares que também a gente não pode, né, levantar nossas vozes. No trabalho, na escola, a gente tem que ser contida. Mas você está lá orando, Senhor, abençoa o meu filho, cura o meu filho, né, fortalece ele, leva ele de volta para os caminhos do Senhor. Então essa é a oração fervorosa, é uma oração de fé, não é só aquela oração falada, só da boca para fora, como a gente muito ouve, né? Mas é uma oração que vem de dentro. Às vezes é uma oração curta, poucas palavras, mas aí o Senhor, ele lá dentro está vendo que é uma oração de fé. O poder da oração. A oração da fé move a mão de Deus, traz cura física, espiritual e transforma situações. Amém? Olha só, a oração, o poder da oração. A oração da fé move a mão de Deus, traz cura física, espiritual e transforma situações. Pensa assim, é por isso que toda vez que você quer orar, sempre acontece alguma coisa para você não orar. Ou uma situação que Satanás coloca para você não orar. Porque ele sabe que uma mulher, uma mãe posicionada,
com certeza acontecem muitas coisas na vida dos filhos, do marido, da casa, enfim. Mas como nós estamos falando de mães e filhos, então nós vamos para esse alvo. E Satanás, ele sabe disso. E aí ele vai fazer de tudo para você não orar. Vai colocar na tua cabeça assim: não tem problema orar não, mulher. Ele já conhece a Cristo. Deixa ele seguir a vida dele. Deixa ele curtir a vida dele. Aí Satanás fica lá azucrinando os nossos ouvidos. Sabe o que a gente faz? A gente não ora. Está na mão de Deus mesmo. Quem já ouviu falar isso? Está na mão de Deus. Aí nós não oramos. Mas Tiago, ele fala assim que nós precisamos orar. Ele mostra o poder da oração. O versículo enfatiza orar uns pelos outros e confessar culpas, promovendo cura e união da igreja. Interessante que a oração, ela tanto traz aquele mover de nós buscamos ao Senhor, como a oração, ela amolece nossos corações. É no momento da oração que Deus nos mostra se nós precisamos perdoar. É no momento da oração que Deus nos mostra o que nós precisamos melhorar com os nossos filhos. É no momento da oração que Deus toca no coração dos filhos. Sabe quando às vezes o coração, dos filhos endurece assim em alguma situação? Aí a mãe vai orar, quando começa a orar, aí você já sente assim: olha, o Senhor já está agindo no coração do meu filho. Aí rapidinho você vê a resposta da oração. Então, quando o Tiago também ele fala assim, sobre confessar, às vezes nós, durante o dia falamos ou algo como mãe, ou até ouvimos algo e nos chateia. Mas a Bíblia fala que nós precisamos perdoar. Passamos esses dias, ouvindo sobre perdão e quanto é importante nós perdoarmos. E a oração, ela promove cura e união. Aqui ele fala da igreja, mas como é hoje dia das mães, traz união de nós mães com os filhos. Amém? Tem um exemplo da mãe de Wesley. Cadê o nome dele aqui? Charles Wesley. E cadê o nome do outro filho, meu Deus? Perdi aqui. Ah, sim, Joe e Charles Wesley. É a Susana Wesley. Essa mãe, depois vocês dão uma pesquisada lá. A posição que ela teve como mãe, teve um resultado muito grande. Quem é Charles Wesley? É um exemplo notável de fé, disciplina e dedicação, sendo chamada de mãe do metodismo. Mãe de 19 filhos. Ela teve 19 filhos. Quem hoje em dia conhece alguém que tem 19 filhos? Atual. Hoje. Acho que o máximo é 1, 2. Ela teve 19 filhos e 10 sobreviveram. Ela orava horas diárias por eles e reservava tempo individual para ensino bíblico, mesmo enfrentando pobreza e desafios conjugais. E um resumo aqui, da história dela. Seu legado destaca-se na formação de John Wesley, líder avivalista, e Charles Wesley, renovado hinista, que fez vários hinos, evidenciando o impacto da intercessão e ensino materno na história do cristianismo. Então, o que essa mulher fez? Ela, além de criar os 19 filhos só, imagina só a dificuldade que ela passou. Às vezes, com 1 ou com 2, a gente já acha que é muito difícil. Imagina 19, e aqui falou que 10 sobreviveram. Só que algo fervia no coração dela. E ela sabia que os filhos, nas mãos dela, tinham uma grande responsabilidade espiritual. E aí, o que ela fez? Ela começou a colocar disciplinas na casa dela, estudo bíblico, oração. E a história dela relata que a estratégia que Deus deu para ela foi o seguinte: toda vez que um dos filhos visse ela coberta com um avental, é porque ela estava orando. A estratégia que Deus deu para ela. Então, imagina, gente, com 19 filhos. Aí você fala assim: olha, filhinho, quando a mamãe estiver assim, 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 é o meu momento com Deus. 19. Mas ela conseguiu. Ela conseguiu.
E aí fico imaginando, né, como as crianças falaram aqui, né? Ô mãe, cadê meu caderno? Ô mãe, cadê meu tênis? Ô mãe, tem comida pronta, né? E a mãe precisa dar conta de tudo. Imagina 19. E aí, toda vez que alguém olhava para ela, um dos filhos olhava para ela, sabia. Olha, aquele momento que a mãe estiver assim, com o avental dela coberto, ou na cabeça, não me lembro bem como, ou nas costas, ela está orando. Então, a gente não pode ir lá incomodar ela. Disciplina. Isso ajudou no futuro deles. No futuro, principalmente de Charles Wesley, que foi um avivalista. Depois vocês pesquisam lá com mais cuidado e detalhe. E aí, o que nós podemos tirar de exemplo dessa mulher? Primeiro, ela tinha uma oração intercessora, ela era intercessora pelos filhos. Ela dedicava até 2 horas diárias à oração, muitas vezes usando seu avental sobre a cabeça, como sinal de privacidade no lar. 2 horas, com 19 filhos. Gente, é uma vergonha para a gente. Com 19, 2 horas ela orava. Educação disciplinada. Criou métodos de ensino rigorosos para seus filhos, focando no temor a Deus, obediência e disciplina no estudo. Olha, nós como mães precisamos entender assim, a responsabilidade de mães nós não podemos terceirizar para outros. Para ninguém. Para ninguém. Mesmo que nós estamos aí numa época que a gente coloca os filhos na creche, na escolinha, às vezes ficam com os avós, mas a responsabilidade de dedicar os nossos filhos, mães, é nossa. É nossa. Deus deu para nós. Fala assim, Deus me deu essa responsabilidade. Ele te deu. Então, olha só a disciplina que ela tinha de estudo bíblico. Quantas vezes nós tiramos para ensinar a Bíblia para os nossos filhos? Quantos momentos nós tiramos, ou por dia, ou uma vez na semana, ou no fim de semana, para sentar e educar os nossos filhos na Bíblia? Quantos minutos nós tiramos? Gestão familiar. Diante de dificuldades financeiras e ausências do marido, ela assumiu a liderança espiritual do lar, realizando cultos domésticos. Olha só que exemplo que essa mulher ela tem para nós, né? E fora os exemplos da Bíblia. O exemplo físico, espiritual, natural, que elas deixaram para nós. Foco na disciplina, ou melhor, foco no discipulado. Viu a criação dos filhos como uma missão divina para formar cidadãos do céu. Quando nós estamos ensinando a Bíblia para os nossos filhos, não é somente, você vai ser um pregador excelente, que é muito bom, um cantor excelente, que é muito bom, um evangelista excelente, que é muito bom. Não é só isso. Ela, na mente dela, tinha certeza que ela estava criando e educando cidadãos dos céus para o futuro, para permanecer na presença do Senhor. E às vezes nós, como mães, não queremos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque achamos que é besteira. Eu já ouvi muito isso. Não tem tanta necessidade, irmã, de pedir para ele ler a Bíblia. Não tem tanta necessidade de eu levar todos os cultos do meu filho para a igreja. Coitado do meu filho, estudou. Eu já ouvi isso, viu, no passado. Já estudou a semana toda e só tem o domingo para dormir até tarde, então não vou levar no estudo bíblico, que na época nós tínhamos estudo bíblico. Deixa ele dormir, irmã, até 12h, 1h. Pergunta se ele está nos caminhos do Senhor hoje. Ele não está. É óbvio que, mesmo às vezes nós educando na igreja, trazendo para a igreja, tem o risco de desviar. Pode acontecer. Mas quando nós nos posicionamos e ensinamos, algo diferente acontece na vida dos nossos filhos. E como nós citamos aqui o exemplo que ela deu, ela criou os filhos na ausência do marido. Com certeza, muitos problemas financeiros. Imagina, 19. Com 2 a gente... Meu Deus, falta pouco vender o cabelo para comprar a mistura de amanhã.
Imagina com 19. A época que ela enfrentou. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo nessa época agora que nós estamos vivendo, que a sociedade está indo para outro caminho, mas nós temos um caminho que é perfeito, que é Jesus. E nós vamos sim conseguir criar os nossos filhos no caminho do Senhor, na presença do Senhor. Ela enfrentou aquelas dificuldades, como algumas aqui com certeza enfrentam até a mesma dificuldade. A minha mãe enfrentou essa dificuldade. Eu fui criada com o meu pai, sem o meu pai. Na minha adolescência, até na minha fase infantil, na adolescência, adulto, mesmo às vezes, né, a gente se encontrando, mas diariamente eu fui criada sem o meu pai. Mas minha mãe, ela falava assim, busca o Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor. E eu fui tratada muito por causa disso. E eu tinha uma certeza lá dentro, assim, ó, que mesmo que tudo na vida desse as costas para mim, mas eu tinha um lugar exato, tranquilo, de paz, que era na presença do Senhor. E ninguém tira isso de mim. Ninguém tira essa certeza do meu coração. Mesmo com as dificuldades que eu passei, o Senhor, Ele teve tanta misericórdia de mim. Eu sempre converso isso com o pastor em casa. O Senhor olha para a minha vida e fala assim, o Senhor, Ele teve tanta misericórdia na minha vida, tanta, que mesmo as dificuldades emocionais, financeiras, o que foi que aconteceu, né, na adolescência, aquele momento crítico, o Senhor, Ele olhou para mim e teve tanta misericórdia que hoje eu posso dizer que nada me separa do amor de Cristo. Nada me separa do amor de Cristo. E nada separa os teus filhos do amor de Cristo no dia que você se posiciona em oração. Lembra que toda vez que você se ajoelhar, não é só se ajoelhar. É se ajoelhar e se prostrar na vontade do Senhor. É aquilo que o Senhor, Ele tem para o futuro dos seus filhos. Aleluia. E aí, como foi citado aqui o exemplo dessa mulher, o resultado desse homem foi o quê? Um avivalista. Um avivalista. Vocês acham que naquele momento ela sabia já o futuro do filho dela? Eu acredito que não. Às vezes nós mentalizamos o futuro dos nossos filhos. Quem não mentaliza aí, né? Qual é a mãe que não pensa? O meu filho formado, casado, né? Com carro, casa, apartamento, casa na praia. Nossa, a gente visualiza assim tanta coisa. Mas para o futuro, eu acredito que ela não visualizou o filho sendo um avivalista, mas ela tinha certeza absoluta quem ela era no reino de Deus e a posição dela no reino de Deus para o filho dela. Ela cultivou algo na vida do filho dela, que lá na frente foi um avivalista. E o que é um avivalista? É aquela pessoa que se coloca na presença do Senhor e dá um avivamento para a igreja. Dá um despertar para a igreja. Quando ele fala, há batismo com o Espírito Santo, há conversão de almas, há rendição de almas para o reino de Deus. Agora imagina se naquela época essa mãe falasse assim, não tem problema não, nossa, 19 filhos. Acredito que também ela não contou 1, 2, 3, né? E foi querendo. Eu sei que foi vindo, que naquela época era assim, né? Vamos tendo, onde come 10, come mais 1, né? E era assim. E aí o que aconteceu? Ela não visualizou isso, mas se ela parasse e não fizesse nada pelo filho, nós hoje não teríamos esse exemplo para nós, como um homem avivalista. Se você até hoje não conseguiu visualizar os teus filhos como filhos de Deus, comece a visualizar hoje. Comece na tua mente ver os teus filhos como grandes homens e mulheres de Deus, porque nós conhecemos a verdade e nós sabemos e temos o conhecimento, como o pastor Jeto falou ontem no treinamento vocacional, que nós temos o conhecimento e quando é abertos os nossos olhos para o conhecimento, não somos mais desconhecidos daquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Amém? E aí nós vamos ver também mais algumas situações
que nos leva a nós, como mães, continuarmos a buscarmos ao Senhor. 3 exortações. Primeiro, intercessora. O que é ser uma intercessora? É você orar no lugar do teu filho, estar no lugar do teu filho, clamar pelo teu filho. E a gente vê lá na Bíblia, em 1 Samuel, o que aconteceu com Ana. Ela começou a orar porque ela não podia ter filho. E ela começou a interceder para ter um filho. E o que nos mostra sobre a questão da fé e a questão da oração? É o que ainda não temos. O que a irmã Dirce leu ontem sobre Hebreus. Nós buscamos aquilo que ainda não temos e aquilo que ainda nem vimos, mas nós clamamos. E o que aconteceu com essa mulher? Olha só o exemplo que Ana deixou para nós. Orou ao Deus verdadeiro, ela conhecia o Deus verdadeiro, que é o Deus que nós conhecemos. Não se distraiu com as coisas naturais. Foi fiel à sua busca ao Senhor, pois ela tinha um alvo. Qual era o alvo de Ana? Ter um filho. Prometeu ao Senhor o filho. E o que ela fez? Vocês lembram? Ela cumpriu. Queridos, às vezes nós até prometemos, né? No dia que nós vamos apresentar na igreja, aí o pastor pergunta assim: você promete criar os teus filhos no caminho do Senhor? O que as mães falam? Prometemos, mas às vezes não cumprimos. Não cumprimos. E a Bíblia fala assim: se você fez um voto, cumpra. Que é melhor você nem fazer esse voto. Amém? Ela educou nos caminhos do Senhor. E educar nos caminhos do Senhor é fácil? Hoje em dia, então, está mais complicado, mas não é impossível. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Diz assim, ó: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Essa exortação para o povo de Israel aconteceu quando, na saída do Egito, Moisés reforçou as leis para o povo de Israel, para o povo do Senhor. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos inculcar todos os dias, ler um salmo, todos os dias orar, todos os dias buscar o Senhor, todos os dias tirar um culto na tua casa com os teus filhos, todos os dias estar na presença do Senhor. Por quê? Eu imagino assim, o povo ele já tinha passado o que era mais difícil. Então, com certeza, Deus, que sabe de todas as coisas, já sabia que se deixasse também o povo muito à vontade, eles não iriam buscar o Senhor. E aí, o que Moisés fez? Juntou o povo e deu esse sermão para o povo. Né? No versículo 7. E as ensinarás, aqui ele está falando das leis do Senhor. Hoje nós já temos essa facilidade, né? Do celular, da Bíblia. Agora imagina lá, horas e horas, em pé, ouvindo as leis. E eu posso imaginar assim até a dicção de cada um diferente, né? Talvez uns mais eufóricos, outros, né, até mais tranquilos. E falando, e as pessoas lá, ó, prestando atenção. Então, o que ele fala? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa. Quando você estiver lá na sua casa, junto com os teus filhos, na hora do almoço, na hora que ele chegar da escola, ou se você só tem o seu tempo à noite com os teus filhos, fale da palavra do Senhor. Medite sobre a palavra do Senhor. E ainda ele continua falando, ó. E andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Quer dizer, em todos os momentos nós precisamos educar os nossos filhos na presença do Senhor. Não é só quando está ou muito ruim, ou quando está muito boa a nossa situação. Agora está muito ruim, vamos lá buscar o Senhor. Agora está muito boa, vamos lá agradecer ao Senhor.
são em todos os momentos. Amém? Quando você estiver caminhando, estiver levando seu filho lá para a escola ainda, aquelas que levam, fala, olha, filho, quando você estiver lá na escola, né, lembra o que a mamãe falou. Lembra, né, o que a palavra do Senhor falou. Aí lembra um versículo para ele. Quando ele chegar da escola, né, tem aquele momento que você se encontra com ele e pergunta como foi a escola. Às vezes uma situação difícil que o teu filho passou na escola. Peça a direção de Deus para como conduzir aquela situação. Quando Moisés falava assim, caminhando, no deitar, no levantar, na mesa, quer dizer que era todo o dia. Óbvio que toda hora a gente não vai conseguir, porque cada um tem as suas obrigações. Mas sempre quando você estiver com seus filhos, deem a educação espiritual para os seus filhos. Amém? E tem algo, um tópico aqui que o que mais me tocou enquanto eu estava preparando essa mensagem. Por isso que minha voz está um pouco tremida assim, porque eu já estava na expectativa de chegar nesse aqui. Quando tem mães que os filhos estão desviados. Algo interessante nós vemos em Tiago também. Ele fala assim, ó, Tiago 5, 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20, ele fala assim, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado de verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha, quando eu li esse versículo eu chorei, porque eu pensei assim, como é importante a oração de uma mãe por um filho que está desviado, que está fora dos caminhos do Senhor. Vocês entenderam esse versículo? Olha só. Saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salvará. Quer dizer que se o seu filho ele está longe dos caminhos do Senhor, não pare de orar por ele. Não pare. Não desista. Não desista. Independente do que ele esteja fazendo hoje. Independente. Seja com más amizades, seja uma vida errada, como nós, né, às vezes falamos, seja o que for que ele esteja fazendo. Não pare de orar por ele. Quando Tiago ele dá essa exortação, ele não fala só diretamente para as mães. Ele fala para toda a igreja, para todo mundo. Mas hoje eu quero dizer para as mães que têm filhos desviados. Não pare de orar pelos seus filhos. Não cesse de orar. Ore dia e noite. Porque olha só o que vai acontecer com ele. Deus vai converter o coração dele, vai salvar a alma dele e vai encobrir todos os pecados dele. A Deus vale uma glória? Está fraquinho, vale uma glória? A resposta de oração por esse filho que está desviado, Deus vai salvar a vida dele e vai perdoar ele de todos os pecados. Por que tantas mães do passado oraram incessantemente pelos teus filhos? Porque elas entenderam esse versículo. Eu não vou parar de orar pelo meu filho. Eu não vou parar de olhar pela minha filha. Talvez você nem tenha mais sua mãe com você hoje. O Senhor recolheu. Talvez você nem vai vê-la hoje. Mas se ela conhece o Senhor, ela sabe que hoje é a resposta de oração que ela tem por causa da sua vida. Deus encobriu a sua vida e perdoou os seus pecados por causa da oração dela. E nós estamos aqui por causa do posicionamento das nossas mães e das nossas avós, porque elas oraram por nós. Então, mães, não pare de orar pelos seus filhos.
Não importa a idade. Já está casado, já está longe, irmã. Mas se você sabe que ele está desviado, não pare de orar. Ore incessantemente, todos os dias, todos os momentos, para que o Senhor salve a vida dele, resgate ele do inferno, da morte eterna. Não pare de orar, porque Deus vai salvar ele. É uma promessa do Senhor. É uma promessa do Senhor salvar. Hoje eu tenho a salvação porque mulheres intercederam pela minha vida. Como o pastor também conta esse testemunho, quantas vezes ele pegou a mãe dele orando por ele. O Senhor já a levou, mas hoje nós somos respostas de oração por causa de mulheres que se posicionaram, oraram. Sabe que quando uma mulher se ajoelha pelo seu filho, Deus lá do alto vê a sua posição de humildade na presença dele. E ele desce a misericórdia sobre a sua vida e sobre os seus filhos. Amém? Vamos orar. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Nessa oração, você vai entregar o teu coração nesta manhã. Aquelas que são mães, aqueles que são filhos, que são maridos. Não dá para distinguir bem daqui de cima. Você vai orar pelas mães agora. Mas essa oração é específica para as mães. Você que é mãe, obrigada, Carlinhos. Você que é mãe, faça essa oração ao Senhor de tudo que você ouviu aqui nesta manhã. E principalmente por esse tópico. Se o teu filho ele está longe do Senhor, não pare de orar. Talvez o teu filho ainda é pequeno. Irmã, mas ele é pequenininho. Segue esse exemplo dessa mulher. Que ela, mesmo com 19 filhos, ela disciplinou todos ali na presença do Senhor. E no futuro ela viu o quanto que Deus fez através do filho dela. Se hoje, até hoje, você não conseguiu visualizar o teu filho na presença de Deus, permita que o Espírito Santo nesta manhã visualize na tua mente o teu filho na presença de Deus e o futuro dele. E o futuro dele. E o futuro dele. Como que você já anseia? Irmã, eu visualizo o meu filho como um pastor. Eu visualizo o meu filho como um ministro de louvor. Eu visualizo o meu filho como um evangelista, ganhando almas para o Senhor. Sabe por que ela fez isso e teve resultado? Porque ela sabia que mesmo naqueles momentos difíceis, criando o filho dela, com aquelas dificuldades na ausência do marido, ela sabia que Deus estava ali cuidando dela, cuidando dos filhos. E Deus deu essas estratégias para ela. E eu creio que nesta manhã Deus está te dando estratégias de como você educar os seus filhos na presença do Senhor. E não desistir dele. E não desistir dele. Ore. Visualiza aí na tua mente como você quer ver o seu filho no futuro. Eu vejo que tem algumas mães aqui, não sei se são já cristãs, se entenderam por completo o que foi pregado aqui. Mas eu quero dizer a vocês que nesta manhã o Senhor ele está te dando essa oportunidade de também ver o teu filho no futuro como homens e mulheres de Deus. Talvez algumas coisas aqui vocês nem entenderam ainda, né? Evangelista, pregador, pastor. Mas antes de tudo isso, visualize os teus filhos como homens e mulheres de Deus, que busquem ao Senhor. Queridas, e nesta manhã, nós mães, em primeiro lugar, nós vamos pedir perdão para o Senhor, por aqueles momentos que era para educar os nossos filhos na presença do Senhor e não educamos. Nós vamos nos humilhar na presença do Senhor. Faça essa oração ao Senhor. E depois que nós fizermos essa oração ao Senhor, nós vamos fazer uma aliança com o Senhor nesta manhã. Que a partir de hoje, nós vamos voltar a educar os nossos filhos na presença do Senhor. Porque eu garanto, eu tenho certeza que nenhuma mãe aqui quer perder o seu filho para a droga.
Nenhuma mãe aqui quer perder o teu filho no meio de um tiroteio. Nenhuma mãe aqui quer perder o seu filho para a prostituição. Nenhuma mãe aqui quer perder os seus filhos lá para a boca do fumo. Nenhuma mãe quer isso, eu tenho certeza absoluta. Mas para nós como mães não perdemos os nossos filhos para o mundo. Nós precisamos nos posicionar, orar por eles, clamar por eles. E você, mãe, que o seu filho está desviado, refirme essa aliança com o Senhor. Senhor, eu vou voltar a falar do Evangelho de Cristo para o meu filho. Eu estava longe, mas a partir de hoje eu vou começar a falar de Ti para ele. Então, mães, eu peço que você levante suas mãos. E vocês, filhos, esposos, né? Os irmãos que estão sozinhos aí, levante suas mãos também, interceda por essas mães nesta manhã. Senhor, nós clamamos nesta manhã, Pai, através de toda a palavra que nós ouvimos aqui, Pai. Nos posicionamos a partir de hoje, Pai, não pelas nossas forças, mas pelas Tuas forças nas nossas vidas. Pai querido, pedimos perdão, Pai, por aquele momento que era, Pai, para educar os nossos filhos nos Teus caminhos, e nós não fizemos isso. Nós Te pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. E a partir de hoje, Senhor, nós reatamos essa aliança contigo, ó Pai, de educar os nossos filhos na Tua presença. Porque, Senhor, nós queremos ganhar eles para o reino de Deus. E não permitimos que Satanás ache alguma brecha nos nossos filhos, em nome de Jesus. Nós visualizamos nesta manhã, Senhor, os nossos filhos como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus capacitados em levar o Teu Evangelho. Homens e mulheres de Deus sendo usados poderosamente através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querida, visualize aí o teu filho, a tua filha, como homem e mulher de Deus. Aquele que está desviado, longe dos caminhos do Senhor, comece a clamar por ele. Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Salva, Senhor, os meus filhos. Resgata, Senhor, mais uma vez os meus filhos. Em nome de Jesus. E você, filho, que está aqui sem sua mãe, eu quero te dizer uma coisa. Você é a resposta de oração de uma mulher que chorou, passou horas chorando e clamando pela tua vida. Então permaneça firme na presença do Senhor. Não se distraia com as coisas do mundo. Não se distraia com as coisas de Satanás. Pai, nós lançamos essa palavra, Pai, de bênção sobre as mães nesta manhã. Nós lançamos, ó Pai, essa palavra, Senhor, de fortalecimento sobre cada filho aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.